Uma satisfação muito grande de poder estar aqui se pronunciando para a comunidade. Eu acho que nós, políticos, que temos a vida pública, que temos que estar de frente para o embate
das dificuldades, dos desafios do nosso dia a dia, enfrentar, né, um questionamento, uma pergunta, para mim é uma satisfação muito grande poder responder. Eu tinha conversado com o presidente, do meu ponto de vista, nós somos todos da mesma cidade, todos conhecidos, que por mim poderia ser até mais prudente que cada vereador fizesse a sua indagação e, tendo aquelas dúvidas, eu sanaria diretamente para o vereador, que seria mais fácil, né? Que às vezes um tem um entendimento, tem outro, e aí eu saberia quando era da população, que também conseguiria explanar de uma forma mais tranquila. Mas sei que isso não foi aceito, não há nenhum problema, mas eu vejo que também, como vocês, né, tem também a Procuradoria aqui da Câmara, a Procuradoria da Prefeitura também veio, porque a gente, né, tem questões que podem também necessitar dessa decisão. A única coisa que talvez, eu acho que como a gente está falando para uma plateia, e hoje nós temos diversos tipos de entendimento, às vezes se passar um pouquinho na questão, eu preferia que passasse um pouquinho para a gente deixar bem esclarecido, do que deixar uma resposta pela metade, tá bom? Mas vamos conduzindo aí de forma tranquila. Como o senhor indagou ali, tivemos uma conversa ontem na reunião das comissões e por isso que foi conduzida dessa forma. Mas o senhor vai ter, quando for pergunta da população, o Juliano aqui vai falar para o senhor que é da população. São 4 perguntas da população e 8 perguntas dos vereadores. Vamos lá, então? Primeiro questionamento, então, secretário. Quais são os servidores efetivos e comissionados sobre o seu comando e qual a função de cada um deles? Eu tenho 2 funcionários comissionados sobre a minha demanda, né, que são a parte da assessoria da imprensa, da comunicação. Uma das funções da chefia de gabinete. O chefe de gabinete, ele tem um papel de fundamental importância. Um deles é da transparência, a informação para a população. Então, nós temos a chefia ali, o cargo da assessoria de comunicação, que é a Karine, que é funcionária comissionada, e tenho também no gabinete a pessoa para coordenar as demandas do gabinete. Outra função, né, que eu quero explicar aqui é a questão do elo que a secretaria tem com a população. Então, jamais nós vamos estar pegando e fazendo um mau atendimento. Se a população chega na nossa secretaria, é uma demanda da saúde, da educação, de qualquer demanda, a nossa assessoria vai atender essa população, ver o que precisa, porque às vezes o prefeito não está lá, o vice não está lá, alguém tem que fazer esse papel. É uma das funções também que tem. Fora isso, controlar a agenda do prefeito, as demandas que tem do dia a dia. Então, são 2 funções fundamentais para que aconteça o trabalho dentro do Poder Executivo. E a Secretaria de Governo é o coração de toda a Secretaria. Ela é o elo, ela que faz a distribuição, o controle, o contato com essa Secretaria, e também deveria ser com o Poder Legislativo. Algum questionamento, vereadores? Não? Vereador Sidney. Secretário, então você confirma que você tem na tua secretaria um coordenador e um assessor? Perdão, tenho sim. Um coordenador que não é que tenha que coordenar pessoas, coordenar o gabinete, assessorar em todas as demandas. São demandas muito importantes e às vezes que a gente fica sabendo na hora. Ontem, por exemplo, ninguém sabia. O governador em exercício, né, que era o Darcy Piana, vice-governador, esteve na cidade de Jucas do Sul. Nós tivemos que, com o prefeito, então se deslocar, né, até o local, conversar com o governador, de uma forma imediata. Tivemos que deixar o gabinete sob o comando dessa pessoa. Essa pessoa acolhia todas as reivindicações que ali tivesse, no momento que nós estávamos ausentes. Se não soubesse desenvolver, quando nós chegássemos, teria anotado para passar. Por quê? Qual é o papel nosso como político? O papel nosso como político é atender bem o nosso munícipe.
é muito ruim uma pessoa se deslocar de uma comunidade bem distante. Tem comunidades aqui que fica mais de 20 quilômetros da prefeitura. A pessoa vir, perder a viagem, não ser atendida. Então, essa função é fundamental que a gente possa dar um respaldo para essa população. E servidor efetivo, tem algum na sua secretaria lotado? Não tenho. Não? Então, resumindo, são 2 comissionados e você é secretário. Sem mais pergunta. Mais algum questionamento? A segunda pergunta, então, secretário, essa veio da população. Qual o valor total gasto até o momento com a Festa do Agricultor, incluindo shows contratados e valores das empresas organizadoras? E qual a relação dos artistas regionais que serão contratados? E desta vez, foi planejado toda a estrutura ou terá que fazer pagamento extra, como aconteceu nas festas anteriores? Então nós estamos, que ótima pergunta, porque estamos aí diante de um momento, né, que vai acontecer já amanhã, essa festividade em Tijucas do Sul. Dizer para vocês, estamos na 4ª festa do agricultor. As 3 primeiras serviu de momento de credibilidade, de visibilidade perante os órgãos externos, os patrocinadores e as pessoas que poderiam acreditar ou não na nossa festa. Pelo tipo, as anteriores foi um sucesso total, porque nunca na história dessa cidade houve investimento do Estado, do governo federal, de patrocinadores como está sendo agora. Nós arrecadamos do governo estadual 600 mil para aquisição dessa festa, do governo federal mais 200 mil e mais os patrocinadores, passamos de R$1 milhão de arrecadação. A festa vai custar 1.300.000, né, o total, coisas aproximadamente, não sei de falar em números aqui expressivo, as vírgulas, mas em torno de 1.300.000 e pouco. E nós arrecadamos mais de 1 milhão. Portanto, o investimento do município é bem menor do que todos os eventos anteriores, e a credibilidade que essa festa traz para o município é sensacional, de grandiosa importância. E desta vez, atendendo a um pedido também desta casa, foi dada a oportunidade para o comércio local participar, e hoje fizemos uma reunião, até os vereadores tiveram a oportunidade lá, e hoje a gente viu, conversando com alguns, a satisfação, a alegria de poder estar ali oferecendo os seus produtos, vendendo dentro dessa festividade, aumentando a rentabilidade daquela família, daquele empreendimento. Algum questionamento? Gostaria também de aproveitar a oportunidade e esclarecer que essa casa aprovou um projeto de lei, o qual o secretário já se referiu, dando a oportunidade para o comércio local, que era uma demanda, né, das festas anteriores. Então, nessa festa, todos os comerciantes que se dispuserem a apresentar a documentação vão poder fazer uso ali, principalmente da praça de alimentação. E em relação aos valores, também foi aprovado, vai estar lá na festa um portal com todos os gastos da festa. Então, a publicidade vai ser dada de todos os valores. Também uma lei aprovada por esta casa. O senhor tem a palavra, secretário. Não, eu vejo também, né, que a questão de como foi se tornando cada vez mais grandiosa. Perdão, eu vou me aproximando do microfone, é o costume, né? Aí fica o eco. Uma festa tão grandiosa, nós tivemos que mudar de local, e isso também deu a oportunidade de nós estar fazendo mais, agregando mais esses comerciantes, que é uma coisa fundamental, de importância aí para nós. E essa questão mesmo que o vereador falou da publicidade, já está sendo montado. Acredito que hoje eu não tive a oportunidade de ver, está acontecendo no momento. Então, né, é algo que a gente, se tiver alguma divergência, tem que ser cobrado a posteriori, mas está sendo tudo montado, tudo seguindo os critérios que foi determinado. Eu vejo o questionamento da população foi justamente sobre isso, porque só que foi bom a sua fala, que eu acho que é isso que a gente quer. Em momento algum, quando a gente vai fazer uma sabatina, a intenção é colocar alguém na parede ou fazer algo para ferir a administração pública. A ideia mesmo é dar transparência para os munícipes. Quando o senhor fala do valor que foi recebido, muitas pessoas não têm o conhecimento, mas têm o conhecimento do gasto, que vai passar de 1.400.000, acredito eu.
Mas, claro, depois, posteriormente, a gente vai saber um valor exato. Mas porque a população pensa assim, por que vai gastar R$1 milhão numa festa e vai faltar um soro fisiológico daqui a pouco? Então, foi muito boa a colocação. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa não só transparecer a transparência, mas mostrar para a população realmente o que está acontecendo com a gestão. Só para complementar, né, para ficar bem claro, já que a tua fala, né, induz a isso, não existe nenhum tipo da gente dizer, estamos tirando o dinheiro que é da educação ou da saúde para investimento na festa. O que é da saúde é da saúde, o que é da educação é da educação. Mais algum questionamento? Cigano? Boa tarde, secretário. Boa tarde. Não é nenhum questionamento, quando passou por essa casa, a questão de ter o painel com o valor da transparência, é para que não fique pós-festa aquele comentário que fica girando a cidade. Valores infundados, tirando valores onde não tem. Então, essa casa fez essa lei para que seja exposto e para que fique bom para a gestão e bom para a população saber o que for gasto, para não ficar com conversas infundadas, é o meu pensamento. Isso mesmo, vereador, é o princípio da transparência. Mais algum questionamento? Vamos para a terceira pergunta, então, secretário. Senhor secretário, considerando que a Prefeitura possui um contrato de R$250 mil, um pouquinho lá. Se fechar a porta ali. Falha técnica. Vamos lá, vou começar de novo. Senhor secretário, considerando que a Prefeitura possui um contrato de R$250 mil vigente com uma empresa de publicidade responsável pela comunicação institucional, poderia detalhar o trabalho desenvolvido por esta empresa de publicidade para o pagamento de mais de R$20 mil por mês? Olha, nós, em média, no ano passado, foi gasto em torno de 200 e poucos mil na publicidade do ano inteiro. Esse ano, até o presente momento, não chegou a 100. Não chegou a 100 mil os investimentos. Mas nós temos, né, dentro do escopo da função do secretário de governo, é dar publicidade, como eu disse no início. Dar publicidade a todos os atos ali, na questão de informações, né, transparência, como disse o vereador. Nós temos que ter também uma estética no site da nossa prefeitura, e quando a gente entrou nessa gestão, mudando, embora vínhamos de um mesmo grupo, nós mudamos o layout, vocês com certeza viram, modernizamos essa estrutura. Nós temos vídeos que é feito também institucionais, quando a gente apresenta, que são demandas da estrutura de governo para a gente ter. Nós temos informações que tem que dar de propaganda, divulgando eventos, campanhas do município. Nós temos o jornal também que a gente distribui, né, para que seja publicado em jornal impresso ou rádio, informações que são úteis à população. Tudo isso tem custos, né? E os custos estão ali, foi feito, né, essa agência, ela tem mesmo a agência, e ela escolhe o meio de publicação e paga conforme o valor de mercado. Então, é mais ou menos, em média, se vocês consultarem outras prefeituras, ou até mesmo, como vocês devem também ter uma noção, porque vocês também fazem essas publicações, né? Tem noção. Então, esses são gastos necessários para que a gente dê publicidade, fazendo jus à lei que é da Secretaria. Sidney. Secretário, esses vídeos, então, institucionais são feitos por essa empresa e não pelos servidores da comunicação? Não, esses vídeos que é feito lá não é pela empresa. Nós temos um escopo, eu posso até estar, claro, de cabeça, que eu não sei todos os itens, mas outdoors, né, são feitos por essa agência. Então, eu posso, se ficar ainda na dúvida, solicitar que faça por um requerimento, a gente pega lá os detalhes que tem, as funções que tem essa agência e mando para vocês sem problema nenhum.
Eu acho que até a forma de requerimento a gente mandou na semana passada. Eu vi mesmo. Já Exatamente está sobre sendo isso. elaborada a resposta. Mais alguém? Dando continuidade no mesmo assunto, daí, secretário, por que não foi utilizado essa prestação de serviço da mesma empresa para a cobertura da festa do agricultor e realização de fotos e vídeos das candidatas, se fazendo necessária a contratação de outra empresa, até no valor de R$ 44.600, e mais um adiantamento de R$ 4.000? Essa prática não configura gasto em duplicidade com dinheiro público? Então, veja bem, nós, como eu disse já no início, pela primeira vez na história deste município, nós tivemos um patrocínio do Estado, certo? Nesse patrocínio, nós tínhamos um escopo do que poderia ser gasto. Se nós não gastar naqueles itens, nós vamos ter que devolver o dinheiro para o Estado. E um dos itens que tinha era essa possibilidade de fazer esse tipo de atividade, como foi mencionada aí na questão. Então, para que nós pudéssemos estar utilizando o recurso, aproveitar, já que estava vindo um recurso patrocinado, foi feito dessa forma. Okay. Algum questionamento? Então, o pagamento será feito através desse recurso? Desse recurso. Mais alguém? A quinta pergunta, então. Secretário, conforme o portal da transparência, consta que você realizou um adiantamento de R$ 4.000, que já foi concluído e prestado conta. Em especial, foi apresentado 3 recibos. Um no valor de R$ 2.000, gasto com decoração da prefeitura, um de R$ 359 de compras em supermercado aqui do município, R$ 533 de uma gráfica também aqui do município. Poderia nos explicar o motivo que não foi exigida a nota fiscal, sabendo que todos têm CNPJ? Isso não caracteriza a renúncia de receita e sonegação fiscal, ferindo o princípio da licitação, com a falta de planejamento? E poderia nos explicar o serviço realizado pela gráfica e de que se trata a decoração que foi paga pela secretaria? Eu lembro que teve esse gasto mesmo. Veja, esse adiantamento foi feito já no início da gestão. Nós terminamos o exercício financeiro na gestão anterior, iniciamos um novo exercício. Vocês sabem que os trâmites burocráticos, legais, no início de uma gestão, às vezes demanda de recursos que sejam feitos de forma imediata para acontecer. Às vezes não tinha uma licitação feita, às vezes o item não tinha na conjuntura ali licitada. Então, essas demandas que você fez ali, todas elas foram realmente feitas. Eu afirmo que foi. Mas, como eu disse, a minha secretaria, ela é uma secretaria ampla. Ela não é só ali da pasta do governo. Ela cobre, às vezes, questões da educação, da saúde, da ciência social, da cultura, do turismo, do esporte. E, às vezes, uma atividade que ia ser feita, para que ela não deixasse de ser feita por não ter o recurso licitado, era feita através do adiantamento. Então, eu agora, os itens, o que foi ali, qual foi a propaganda que foi colocada no banner, os itens, eu não sei agora, de prontidão te dá, mas também pode apresentar requerimento, vamos estar observando quais foram os itens empregados e vamos estar consultando a questão do recibo ou não, se tem alguma ilegalidade, para nós poder sanar essa divergência e apresentar para os senhores. Eu acho que a questão realmente ali que foi levantada é só, não em questão do gasto. O gasto, o senhor gasta da forma que o senhor quer. Certo. Só a questão mesmo de não exigir nota fiscal. Vendo que essas 3 empresas relatadas existem com o CNPJ. Uhum. E até uma delas tem licitação vigente com o município. Exatamente, tinha mesmo, mas não tinha o item, por isso que foi comprado por adiantamento. Por isso da nota fiscal. Porque o senhor, mesmo aqui, quando o senhor estava nessa casa, o senhor mesmo até fez uma lei, né? Sim, sem falando dúvida. sobre Tijucas nota 10. Isso aí. Então, por isso que a gente fez o questionamento. Muito importante isso, e a gente incentiva que as pessoas tirem a nota, a gente sabe da importância disso. Até lembrando, na festa passada, até foi feita uma contratação que trocava cupons fiscais pela entrada.
Estamos amadurecendo também, presidente. Sei que já discutimos em outros momentos essas possibilidades, questão de auditoria que prejudicava o aprofundamento e a efetivação desse projeto, mas alguns dias atrás, a gente só está esperando passar a festa para amadurecer mais essa ideia, a gente recebeu uma empresa que veio apresentar para nós um aplicativo que realiza esse mesmo formato da Nota Paraná e, segundo eles, já com a garantia auditável, que é isso que era o problema. Então a gente vai amadurecer, vamos entender bem e, se for possível, vamos estar implantando isso, que vai ser sensacional para o município de Tijucas do Sul. Mais alguém? Não? Essa veio também do cidadão. Secretário, Tijucas do Sul é atualmente o único município da região metropolitana de Curitiba que ainda não conta com um sistema de transporte metropolitano integrado. A situação se agrava com a crise enfrentada pela empresa Campo Alto, que reduziu linhas importantes, como a de Lagoinha Curitiba, e mantém uma tarifa que, na prática, inviabiliza o acesso de trabalhadores ao transporte. Sabemos que essa integração já foi discutida em outras gestões, mas até hoje não saiu do papel. Diante desse cenário, a Prefeitura tem algum plano concreto, projeto em andamento ou diálogo com a MEP ou com o MEC para finalmente integrar Tijucas do Sul ao sistema metropolitano e garantir um transporte mais acessível e eficiente para a população que depende dele para trabalhar, estudar e etc.? Colocação pertinente. É um desafio nosso do município de Tijucas do Sul e, com certeza, as demandas chegam para os senhores, como chega para nós. Tenho certeza que alguns vereadores já visitaram a MEP. Eu e o prefeito, secretários, inúmeras vezes afundamos o carreiro lá na agência metropolitana. Temos o diretor, né, responsável, o Gilson Santos, que é amigo do município, tem um bom diálogo. Abrimos na sala dele várias vezes um mapa de Tijucas do Sul, o mapa da região metropolitana, para estudar essa questão do nosso transporte. Eles estão passando por um problema judicial, o Ministério Público indagou eles a questão de criar novas linhas, novos direcionamentos, e eles estão seguindo com uma licitação antiga, e nessa licitação antiga, como Tijucas do Sul não se encontrava ali, não tinha ainda a conjuntura, nós estamos com essa dificuldade judicial. Mas os estudos para ver uma alternativa já está sendo feito por eles, eles querem apresentar para nós, e com certeza vocês estarão junto, para ver um meio termo, né? Talvez uma interligação ali junto com São José ou com a Contenda. Estão estudando para ver o que dá para fazer. Mas, realmente, Tijucas do Sul faz parte da região metropolitana, mas não tem os direitos que deveria ter. Nós temos que lutar por isso e muitas outras questões. E essa questão do transporte é uma luta árdua, e eu sei que a população cobra, mas não depende somente de nós do município. Vocês sabem disso, principalmente da MEP. Então, a luta é grande, mas podem consultar, em outro momento, vocês podem, quando se encontrarem, quando irem lá, podem pegar o processo judicial que tem do Ministério Público ou um outro órgão judicial contra a MEP, contra a licitação de empresas de ônibus para eles. Em relação à MEP aí, eu estive na reunião, logo quando a gente foi indagado aqui pela população sobre o fechamento da linha Curitiba, e estivemos lá com o prefeito e 6 vereadores naquele momento, e realmente o que o senhor falou é algo de uma licitação que eles têm que fazer, só que eles têm o problema judicial, e essa licitação vem se arrastando já há mais de 20 anos. Então, não é uma coisa que aconteceu hoje. Isso. Se nós lembrarmos lá em 2016, teve até uma manifestação também na cidade sobre, naquele momento, o fechamento de algumas linhas, e vem se arrastando até hoje isso aí, né? Esse é o grande problema. Secretário, a gente entende que a questão do transporte é bastante séria, né? Já vem de muitos anos. A gente já escuta falar isso há muitos anos aqui no nosso município, mas a cobrança da população é muito grande em relação a isso. Primeiro, porque é um dos transportes mais caros. Segundo, que são poucas linhas, então fica inviável a questão até do trabalho,
né? Então, eu entendo que nós precisamos buscar mais. Estarmos nos reunindo, executivo, legislativo, explicando para a população que isso já é uma pauta antiga, não é uma pauta de hoje. Eu acho que a tua secretaria pode fazer isso, de divulgar isso, porque parece que é só uma culpa do legislativo, que isso não aconteceu agora, mas isso é de anos, né? E também entendemos a importância do transporte gratuito para os idosos, porque isso também não é efetivo. Existe a lei, mas nós não executamos, até mesmo por conta da empresa. Então, é uma pauta bastante importante a gente buscar essa questão do transporte para os idosos também, quando sair, né, essa questão aí do transporte, e a gente precisa buscar isso juntos, né? Eu entendo que é um trabalho juntos. Junto mesmo, me coloco sempre à disposição, que tiver no nosso alcance, para estarmos angariando, entendendo e trazendo essa informação para a população, que muitas vezes pensam que é só o prefeito, o vereador dizer, põe uma linha ali, põe outra linha aqui. Não é assim. E segundo a conversa com a MEP, a ideia não é boa também, porque a intenção deles é fazer que nem faz PIEM, é 2 linhas diárias apenas. Então, se hoje está complicado por preço e por linha, porque está indo só até São José, se tiver integração, o valor vai mudar. Vai mudar a qualidade do ônibus e também vai diminuir ainda mais os horários. Então, nem sempre o que eles estão colocando para nós vai ser viável. Depois vai ter que fazer uma bela de uma análise com a população para ver o que é o mais viável para a gente aceitar, né? Perfeito, isso mesmo. Mais alguém? Não? Vamos próximo, então. Secretário, a Câmara já aprovou o valor para a contratação dos projetos técnicos. Os projetos técnicos, justamente para que o município possa aproveitar as oportunidades oferecidas pelo governo do Estado. Pensando nos próximos meses, como está sendo feita essa articulação da Prefeitura para garantir que esses projetos realmente saiam do papel e cheguem dentro dos prazos exigidos pelos programas estaduais? Perfeito. Eu já vou me antecipar, que vocês me perdoem, que essa talvez eu passe um pouquinho, mas é muito importante que nós deixemos esse assunto claríssimo, para a gente até aproveitar o vídeo que está sendo transmitido, para que chegue ao maior número de pessoas para nos ajudar. Inclusive, vocês devem nos ajudar nesse papel. Primeiro, realmente o governo do Estado tem recurso para investimento na questão de pavimentação, que é um anseio de toda a população. Tem dinheiro para fazer muitas obras. Mas o que se exige? Exige que o município apresente projetos. Ninguém dá o dinheiro sem ter uma certeza que aquele dinheiro será bem empregado dentro da municipalidade. Para fazer projeto, isso é questão dos 399 municípios do Paraná, porque eu conversei com prefeitos de outras cidades também. A equipe que tem nas prefeituras, né, sofrem para atender as demandas que tem do cotidiano. Então, teria que se contratar engenheiros. O Ministério Público, Tribunal de Contas, contrariam essa prática. Tem que ser por concurso público e tal. Tijucas do Sul, numa sábia decisão, encontrou uma alternativa que seria o credenciamento. O que é o credenciamento? As empresas que elaboram projetos poderiam participar desse credenciamento apresentando uma documentação. A equipe do setor urbanístico e jurídico e todos analisa a documentação dessa empresa, se é pertinente, se tem capacidade para executar o projeto, habilita aquela empresa. Pronto, a empresa habilitada, ela pode começar a executar um projeto. Pode ter uma empresa, 2 empresas, 3 empresas. Quanto mais empresa tiver, cada uma vai pegando um projeto, conforme as demandas da municipalidade. O que aconteceu? Nós tivemos 5 empresas credenciadas, até o presente momento, não é isso, secretário? 5 empresas credenciadas. Dessas 5, nem todas tinham habilitação para fazer os principais projetos, que seriam os projetos de pavimentação. A população sempre indaga, chove, né, um problema sério, né, que se abre buraco, quando dá sol é a poeira. Então, nada mais interessante para um município, para evitar gasto com patrulhamento, gasto com material de saibro,
é o asfalto, é a pavimentação. Mas vamos pensar junto aqui conosco. Nós, em Tijucas do Sul, ontem ou anteontem, nós tivemos uma reunião na Câmara, na Prefeitura, com 5 vereadores, né, que estavam lá, debatemos esse assunto. Por quê? Os deputados já sinalizaram para vocês, sinalizaram para nós, façam o projeto, trago aqui que o dinheiro vai ter. Não é só para Tijucas que estão oferecendo isso. Estão oferecendo isso para os 399 municípios do estado do Paraná. Se nós fizermos aqui em Tijucas com essa demanda que estamos tendo, vai ser mais de 10 projetos só de pavimentação, fora de outros projetos que a gente coloca para esse credenciamento. Mais de 10 projetos de pavimentação só do município de Tijucas. Vamos dizer que então dariam a mesma média para todos os municípios, 4.000 projetos. Quando chegar lá no órgão que vai avaliar esses projetos, seja a CECID, seja a SEAB, seja o órgão do governo que vai avaliar, eles não vão ter pessoas suficientes para avaliar 4.000 projetos. Portanto, os municípios que fizerem antes, que apresentarem os projetos antes, terão mais garantia de que serão contemplados. Mas se o município de Tijucas do Sul apresentar 10 projetos, eles também não vão avaliar os 10. Eles vão avaliar um de Tijucas, de repente chega um de Agudos, outro de Piém, para dar também uma mesclada, que é o critério do Estado, para dar atenção aos demais municípios. Agora, nós queremos correr contra o tempo. Nós queremos apresentar o máximo de projeto. Mas se ser credenciário apenas, agora tem quantas? 3 ou 4 habilitadas para asfalto? Daí terá 5. Se 5 empresas ficarem habilitadas para fazer asfalto, elas vão terminar esses 5, vão pegar outros 5, mas as coisas demoram para fazer um projeto. Tem que fazer o estudo topográfico, o estudo ambiental, não é uma coisa de uma semana para outra. Então, aí que eu quero indagar para vocês, para quem está nos assistindo. Se vocês conhecem alguma empresa que elabora projetos, mande esse credencial, porque está aberto ainda. Elas podem chegar lá na prefeitura, apresentar sua documentação, esse credencial e começar a fazer projeto. Vamos nos ajudar, porque daí também, contando para vocês, ontem aconteceu essa conversa, de uma hora para outra, com o vice-governador, que na função estava como governador. E ele, num determinado momento, quando estava se despedindo, abraçou o prefeito gringo, bateu no ombro e disse: gringo, leve projeto lá para nós, que recurso eu ajudo vocês. Eu gosto de Tijucas do Sul, tenho um carinho por essa cidade, eu ajudo com recurso. E nós estamos nessa batalha agora, então. Vamos nos ajudar. Vamos fazer esses projetos. Até na conversa com os vereadores, e é bom os demais estarem sabendo, nós, a partir dos próximos dias e meses, vamos tratar com prioridade essa elaboração. Às vezes, uma outra demanda, vamos também entender. Vamos dar possibilidade que as nossas equipes, que essas empresas atuem e vamos elaborar o máximo de projeto. Tá bom? Não sei se ficou claro, mas talvez passei um pouquinho do tempo, mas era muito necessário isso. Algum questionamento? Naquela conversa eu estava presente, secretário, e o senhor nos garantiu, né, que vai sair esse projeto dos 10 quilômetros, né, que a gente tem uma proposta, inclusive mais alguns vereadores estavam presentes. Eu queria saber, assim, uma empresa pode pegar 2 projetos, sem terminar um, começar outro? Ela pode pegar, mas você sabe que se você faz 2 coisas, no momento que você está fazendo uma, você às vezes tem que parar para fazer outra. Ou se for uma empresa que tenha bagagem, que tenha bastante equipe técnicas, ela pode distribuir uma equipe para um, equipe para outra, não tem problema nenhum. Mas só que está acontecendo que as melhores empresas, todos os municípios estão abraçando. Então está escasso no mercado esse tipo de empresa. E o que eu comprometi com vocês, e afirmo aqui, reafirmo, o compromisso de que nós vamos dar prioridade para que se faça o projeto, né? Aí nós vamos ter que juntos lutar para que o recurso venha. Mas eu não posso também, né, garantir que tal se não aparece nenhuma empresa mais e a demanda nós não conseguimos pôr em executar a elaboração desses projetos. Aí nós não temos culpa, nós estamos tentando, buscando alternativa de tudo quanto é jeito para encontrar essas empresas que venham trabalhar aqui através do credenciamento.
E como o senhor falou, nós temos aí algumas demandas e temos algumas prioridades para o município e os recursos praticamente garantidos. Isso. Nós já fomos a Brasília sem projetos e agora não podemos ir mais sem projetos. Então, nós precisamos entender a demanda exata de cada comunidade, aquilo que a comunidade precisa, e levarmos aquilo com eficiência, eficácia e qualidade, projetos bem feitos, né? Então, concordo com o senhor quando a gente precisa dar prioridade, mas com eficiência, né, e que sejam feitos bons projetos, porque o nosso município precisa disso. É como eu disse, eu acho que agora é um momento do nós tentar, conhece alguém de outra cidade, conhece alguém que faz projeto, manda vir se credenciar. Sim. Secretário, você acabou de relatar que está aberto o credenciamento. Até quando vai ficar aberto? O credenciamento, ele é constante. Só que quem chega primeiro pega os melhores projetos, né? Às vezes uma empresa, né, ela pode se habilitar hoje, ou daqui uma semana, ou daqui 2, não quer dizer que ela vai pegar os melhores. Às vezes ela pode pegar um trecho, né, que cada trecho de estrada é um projeto, pode pegar um trecho pequeno, daí às vezes não é vantajoso, ela pode abdicar e cair para outra empresa, mas eles podem se credenciar. O credenciamento é constante. Sim. Então, como confirmado aqui, a habilitação é constante. Pode ser a qualquer momento. Então, o prazo é por 1 ano, podendo ser renovado novamente. E as empresas que fizerem a inscrição neste momento, nós temos até 60 dias para validar a documentação e se ela passa pela aprovação da comissão ou não. Certo. Mais alguém? Luiz? Aproveitando essa questão de pavimentação que a gente analisa que vai trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos munícipes, né? Hoje a gente vê já uma questão de bastante movimento da estrada onde que vai ter a festa. É um pedido, não é um questionamento, é um pedido, né? Aproveitando o secretário de Obras, para que a gente possa usar o caminhão-pipa e molhar as estradas devido à quantidade de veículos, a movimentação que vai ter nessa estrada durante esses dias da festa, né? Para a gente que ofereça uma qualidade de vida melhor para aquelas pessoas que moram ao entorno da estrada, né? E também a questão de evitar acidentes, porque a gente sabe que uma estrada muito movimento, o poeirão é constante e muitas vezes você não consegue ver 5 metros na tua frente, então pode ocasionar um acidente. Então é um pedido que eu faço ao secretário, né, que a gente possa executar esse trabalho nesses dias da festa. Esse pedido, então, já era uma preocupação nossa, né, enquanto gestão pública, e já está determinado para a Secretaria que executa, né, constantemente essa questão de molhar a estrada lá. Mais alguém? Adilson, quer pegar aqui o microfone? Não, aqui mesmo. Secretário, o senhor mencionou que o Estado analisa o projeto de todos os municípios. Se nós conseguir apresentar os 10 projetos, não tem a garantia de os 10 projetos ser contemplado. Ora, visto que o Estado tem que atender todos os municípios. E ele ser contemplado, eu acredito que vai, porque se eles não iam pegar e também estar direcionando aos municípios a quantidade de recursos, né, para que se não tivesse condições de executar. O que eu analiso é o seguinte: pode ser que alguns sejam contemplados agora, outros fiquem para um outro ano, que é um agravante. Ano que vem é um ano eleitoral, e aí o município tem que entrar com 10% de contrapartida. Então, se uma obra custa 10 milhões de reais, uma estrada, como tem essa previsão de acontecer, como os deputados falaram, se o projeto for analisado para o ano que vem, né, pelo órgão, aí nós teremos que arcar com mais 2 milhões, né, de contrapartida. Então, é isso que eu te digo, vamos tentar agilizar para que aconteça o quanto antes, e torcer para que o órgão analise o quanto antes também. Mas daí tem, às vezes, um empecilho, né? Às vezes o projeto chega lá, mas tem que mudar isso, tem que fazer mais uma correção. Daí volta para a empresa corrigir, daí tem que voltar para lá. Então, esse meio campo que me preocupa um pouco. Eu gostaria muito que essas empresas que se habilitassem tivessem a maior competência do mundo para que o projeto não precisasse de alteração. Aí nós teríamos uma garantia que seríamos contemplados de imediato. Então, eu acredito, né, vereador, que não serão perdidos os projetos. Se não for contemplado nesse momento, serão contemplados no momento seguinte. Mas daí tem essas implicações, como eu lhe falei. Mais alguém?
Mais uma pergunta que chegou de um cidadão. Secretário, a RIC TV Record esteve recentemente na Estrada do Saltinho, mostrando a situação crítica que os moradores enfrentam. Em nota oficial, a Prefeitura informou que os recursos do Governo do Estado já foram liberados e que o projeto de pavimentação está pronto. No entanto, até agora não foi divulgada nenhuma data concreta para a abertura de licitação, nem para o início das obras. Como secretário de Governo, o senhor é quem deve ter a visão geral de tudo que está em andamento na gestão. Então, o que falta exatamente para essa obra sair do papel? E qual é o prazo real que o governo municipal trabalha para que a licitação seja feita e as obras comecem? Muito bem. Não procede a indagação colocada aqui. Eu fui a pessoa que redigi o texto para a RIC TV. E eu tenho a cópia da mensagem e eu não afirmei que o recurso está garantido. Então, o que aconteceu? Vocês todos viram e vocês todos foram malhados, como também nós gestores fomos malhados por algumas pessoas que não sabem o processo correto e o que está acontecendo na Estrada do Saltinho. Existem algumas desinformações e eu quero aproveitar o momento para esclarecer aqui. Esta luta não é de agora. Todo mundo sabe que é uma luta de décadas. O deputado Thiago Bir, né, no primeiro momento, sinalizou, né, o recurso do Estado. Ele nos garantiu que já tinha uma tratativa com o governo estadual para que se fizesse esse projeto. Uma empresa, que daí é o que me preocupa, uma empresa elaborou o projeto, levou anos para concluir o projeto. Estudos e estudos e concluiu o projeto. O projeto, né, que vai ser executado lá. Mas o projeto teve em algumas situações que saiu fora do trajeto original. Na intenção de diminuir algumas curvas, eles acabaram adentrando em algumas propriedades, em alguma vegetação. Aí que começou o problema. Começou o problema por quê? Porque o Estado disse que garantia o dinheiro, mas o município arcaria com as indenizações que tivesse. As pessoas perderam 1 metro, 2, tem problema, mas tem pessoas que perderam um pouco mais, tem pessoas que talvez teriam afetado um pouco mais. Aí o município teria que fazer toda essa indenização. Fato este que foi aprovado um projeto de lei aqui para que vocês pudessem dar o recurso para nós. Beleza. Sentou-se 100 e poucas pessoas, 118, 120 famílias ali que foram lindeiros, que tinha que ter a assinatura do consentimento de uma obra. Às vezes, não ia nem afetar a propriedade, mas teria que ser uma faixa de domínio, que eles não pudessem lá no futuro construir naquela área. A maioria das pessoas, com um bom entendimento e vendo que isso é benéfico para a região, que vai aumentar a rentabilidade, que vai aumentar o turismo, que vai valorizar a propriedade, assinaram, autorizando de forma harmônica e tranquila essa autorização de uso e ocupação desse espaço. Mas outras não. Teve tentativa até de vereadores que tentaram. A nossa equipe lá do setor jurídico afundou carreiro com carro, com visita, com marcação para virem até no cartório assinar. Chegava na hora, a pessoa não aparecia. E isso foi demorando, e isso foi acontecendo um caos. Foi colocando em descredibilidade o projeto. Os fatores. Mas beleza, avançou-se muito. E aí a prefeitura tomou uma decisão de ajuizar a indenização para aqueles que não assinaram. Outra atitude louvável da gestão. Não dava mais para esperar. Aí aconteceu um outro fator. Algo que ninguém esperava. Acredito que nem o deputado também não sabia disso e talvez não esperava. O estudo da fauna. Há uma exigência que o município faça um estudo para analisar qual é a fauna. A fauna é o número, os animais da nossa região. Quais são os animais e a quantidade de animais que ultrapassariam por essa avenida durante um período de tempo.
porque conforme fosse, teria que fazer alternativas, túneis ou outras possibilidades que pudesse manter a questão ambiental e dessa questão da fauna. Aí caiu para o município também contratar um projeto. Não é um projeto fácil, como a gente imaginava, é só chegar uma pessoa lá, ficar sentado e contando os animais. Não. É um trabalho burocrático, poucas empresas fazem isso, e nós estamos, neste momento, ainda buscando esta empresa. Conversamos com uma universidade que fez a melhor proposta, a gente está alinhando, entendendo essa questão. Então, está nesse pé agora. Agora nós precisamos concluir o estudo da fauna, assim que a parte jurídica, né, concluir as indenizações, aí a gente vai para o próximo passo. Mas as ações de desapropriações foram todas ajuizadas já? Ainda não. Ainda não? Quantos que falta? Não sei quantas que faltam. Essa semana, todas as indenizações amigáveis foram enviadas para a contabilidade, porque o recurso foi liberado, né? Todo o trâmite interno, após a aprovação da lei, entre prefeitura e a instituição, foi liberado. Então, todas, acredito que na segunda-feira vão ser pagas. E na segunda, nós vamos ajuizar. Porque se nós tivermos êxito na liminar, nós temos que fazer o depósito, né, em conta judicial. Então, a gente esperou o dinheiro cair na conta, ter a liberação para daí ajuizar. Na próxima semana todas serão. Nós temos um total de 6. Total é 6. Uhum. Serão ajuizados. Acho que isso é interessante, né? Entendi. Uma Então, questão são um que total apanhou de bastante. 6 que serão ajuizados aí na próxima semana. Perfeito. Tranquilo. Essa estrada do Saltinho vem, como você falou, há décadas. Eu e o secretário José Antônio conseguimos ver o projeto em 3D lá em 2021, final de 21, e dali em diante começou todas essas tratativas da assinatura dos lindeiros. Então, falo também que contribuí como secretário lá, tentando ajudar, e até onde a gente chegou. Mas chegamos num ponto que agora cabe a nós, sabendo que o governo do estado tem o recurso, dar as mãos, e o que nós não podemos deixar é o povo sofrendo. Que o secretário José Antônio fez um trabalho magnífico lá na Estrada do Saltinho, tinha ficado muito bom. Infelizmente, veio a chuva e o material não compactou conforme o desejado, mas naquele primeiro momento tinha ficado 10. E hoje o pessoal reclama tanto agora no sol o pó e depois, posteriormente, o barro. Teríamos que, como hoje já existe, tem um financiamento, tem um dinheiro em caixa e está aberto esse credenciamento de projetos. E isso também seria um projeto. Teria uma possibilidade, alguma coisa, algo assim mais concreto, para a população que está nos assistindo dizer, ó, a prefeitura, a parte dela, ela entregou. Agora fica a questão do Estado. Do Estado, nós vamos cobrar o deputado Thiago Bir, que foi ele que deu o início, e todas as tratativas, enquanto eu era secretário, todas as tratativas no DR, foi com ele. Então, se ele tiver com esse vínculo no Estado, se não tiver, pegaremos outros deputados para tentar ajudar, mas o que a gente não pode deixar é a estrada hoje da forma que está. Concorda comigo, secretário? Concordo, e a pedido do prefeito, o prefeito me incumbiu, a partir da próxima semana, dar um auxílio, como eu falei, essa Secretaria de Governo, ela auxilia todas as demais. Na próxima semana eu estarei sentando lá com a Secretaria do Luan, para estar ajudando nesses trâmites da questão dos projetos. E essa questão, então, do estudo da fauna, eu posso dizer para vocês que, se tudo der certo, já nos próximos dias, a gente já elabora o processo de contratação desta empresa que está elaborando a proposta, o orçamento. É só um relato para deixar aqui numa fala. O jornal local mencionou, colocando o nome para a Câmara Municipal, abriu uma audiência pública já falando de posteriores cobranças de impostos via prefeitura. Eu quero que o senhor deixe bem claro que não cabe a nós agora, nesse momento, pois até então o senhor mesmo não sabe a data que vai estar pronta o asfalto, como é que nós vamos adivinhar ou fazer um cálculo de valores a ser cobrado. E, se tratando de uma área rural, como que teria que ser essa forma mais correta aí?
porque o jornal foi impresso e, como o senhor falou, o senhor tem o jornal na sua pasta, foi da sua matéria, foi matéria sua para o jornal essa pergunta ou não? Não. Então eu disse para você, senhor vereador, que eu, como a pasta de governo, eu comando os atos institucionais da imprensa, da divulgação. As matérias veiculadas de forma emitida pelo jornal não tem vínculo nenhum com a minha pasta e nem com a prefeitura. Então não temos nenhum poder sobre isso que foi mencionado. O que eu posso dizer para vocês, o que compete a mim e compete à gestão, é que nós estamos tratando com prioridade e, como frisei, o prefeito determinou também que eu acompanhe isso de perto, tanto no credenciamento, como dessa questão do projeto de fauna. Já segunda-feira eu já estarei sentando com o secretário e ajudando na demanda, porque a demanda é grande, né? As atividades, como eu falei, são bastante, e como nós estamos tratando com prioridade essa questão da estrada, eu estarei indo ajudar o Luan nessa questão aí. Mas então, no jornal não tenho nenhum vínculo, né? O que foi indagado, né, deve ser apontado direto ao jornal, porque com nós não. Não, só quero que o senhor tranquilize as pessoas, porque o que está acontecendo é que a gente está sendo cobrado. Eu não estou falando que o jornal está certo ou está errado, eu acho que ele está certo de indagar, e o povo, se a pessoa chega, ele tem mais a que passar a informação mesmo e colocar. Eu não estou questionando a escrita do jornal, eu estou questionando essa forma. O senhor acha correto fazer uma audiência pública e já mencionar valores que vão ser pagos, gastos dos munícipes? Olha, eu analiso a questão financeira e a vida econômica do município. O pensamento meu é o mesmo do gringo. Nas áreas urbanas, até que seja uma obrigatoriedade legal, nós nunca exigimos essa contrapartida de contribuição. A gente sabe que a propriedade, quando passa uma benfeitoria pública, ela valoriza grandiosamente. O município tem o poder de estar aumentando a taxa ou cobrando o valor de contribuição. Mas no momento que a gente vê, que é um momento também que as pessoas têm as dificuldades, e se o município, né, puder, nós nunca tratamos sobre isso. Nunca nós sentamos com o prefeito, ou nem mesmo com vocês vereadores, com algum secretário, e colocamos esse assunto do valor de contribuição em discussão. É algo que tem que ser amadurecido, né? Não tenho, né, nenhum discernimento para falar agora com vocês, porque nunca foi discutido esse assunto. Tranquilo, muito obrigado. Então fica para você, cidadão, não vai ter feito nenhuma audiência pública em relação à cobrança. Muito obrigado, secretário. Secretário, como tudo na vida, a gente tem algumas metas. Eu acredito que seja isso que a população queira ouvir hoje. Qual que é a meta, considerando que a gente está na fase final de estudo, só tem seis pessoas aí para ajuizar, qual que é a meta hoje do Poder Executivo para entregar a parte da estrada do Saltinho? Eu sei que não tem como se prever ser exato, mas eu acredito que tem uma meta. Até o final do ano está pronto a nossa parte, ou até janeiro, ou até fevereiro. Qual que seria a meta hoje da gestão para entregar isso aí? Olha, se dependesse da nossa meta, era para estar pronta já. Porque tudo que dependeu das ações do município foram feitas. As travas que aconteceram foram as externas, né? Foram essa questão judicial de ajuizar a indenização e essa questão do projeto do estudo da fauna. Eu, na conversa que eu tive consultando a empresa de fauna, eles falaram que em 60 dias, depois de contratado, depois de começar o serviço, em 60 dias eles entregam o estudo. Se não tiver nenhum problema, então, né, o estudo se conclui em 60 dias. Aí os outros trâmites, não sei a questão judicial, quanto tempo que demora isso? Vamos aproveitar, porque é um assunto pertinente a vocês. Então, o jurídico vai falar como um olhar jurídico desse fator que pode contar melhor esses prazos. Então, a demanda judicial, nós temos grandes chances de ter a liminar em poucos dias, certo? O problema maior é a questão do projeto de fauna e flora, que nós estamos em tratativa com os órgãos estaduais. Nós vamos ter que alterar a modalidade de licença ambiental. Nisso, nós teríamos que fazer 3 projetos.
né? 3 fases. Se a gente conseguir essa alteração, o nosso secretário Luan, que fez todas as tratativas, tem maiores detalhes, certo? Mas se nós fizermos essa alteração de licença de modalidade ambiental, nós conseguimos licitar esse ano. Tá? Porque daí nós vamos trabalhar em conjunto com a licitação, com o início da execução da obra. Porque esse projeto, para vocês entenderem a complexidade, ele precisa ser feito em 2 momentos, em 2 estações do ano. Então, não é um projeto rápido, é um projeto bem complexo. Por isso, a necessidade imediata de alterar a modalidade de licença ambiental. A gente tendo êxito, esse ano, a gente consegue publicar a licitação da Estrada do Saltinho. Então, a meta é esse ano. A meta é. A meta é se a gente conseguir o deferimento e alteração da modalidade da licença ambiental, a qual a gente já está realizando a solicitação, então, em poucos dias, nós teremos essa certeza ou não. Se nós conseguimos esse deferimento, nós informamos a Câmara, né, me comprometo, aí a gente consegue fazer a licitação esse ano. Se nós não conseguirmos, junto com os técnicos, essa alteração, aí nós temos um problema. Aí nós temos que esperar toda a conclusão do estudo, que nós temos que fazer em 2 momentos novamente, repetindo, em 2 estações do ano. Então, aí nós temos mais um ano pela frente. Porque o ano que vem a gente tem alguns impedimentos pelas questões das eleições. Eleitoral. Por isso, a pergunta. Mas nós, então, só para reafirmar, né, o compromisso, o que depender de nós, que seja nosso, nós estamos dedicando-se ao máximo. É só essas questões externas. Essa questão desse estudo de fauna e flora também surgiu umas conversas com relação ao estudo arqueológico. Surgiu. Isso vai acontecer junto com o estudo de fauna e flora ou isso não vai ter? Mas parece que daí não houve mais a necessidade. A indagação. Parece que está em silêncio. Sabe me falar dessa questão do IFAM? Já está sendo realizado. Então, é necessário isso. Então, é verdade. Esse é o motivo. Né? Como o IFAM estava em greve, né? Aí eles voltaram recentemente. Mas então, é necessário. Esse estudo é necessário também. É necessário. Mas esse já era sabido pela gestão. Então, isso a gestão já está em execução, porque já se adiantou, porque sabia da necessidade, ficou sabendo antes, né? No decorrer do projeto, mas ficou sabendo antes. O da fauna, que foi recente. É uma questão muito trazer à tona para a população também ficar sabendo como está sendo tratada essa questão, né? Outra pergunta com relação ao estudo de fauna e flora. O secretário me falou na conversa ali que foi mudado um pouco o trajeto da estrada no projeto, né? E se utilizasse o projeto, no caso o circuito atual da estrada, não mudar o direcionamento da estrada, aproveitar o circuito dela mesmo? Não, daí o projeto... Teria que ter o estudo do mesmo jeito? Não, daí teria que fazer um projeto de novo. Não aceitaria. Não aceita o projeto? Seria um novo projeto, começar do zero daí. Certo. Obrigado. Mais alguém? Vamos dar continuidade, então. Mais uma pergunta de cidadão, secretário. Considerando que o plano de governo apresentado durante a campanha eleitoral no ano passado mencionava a ampliação do atendimento e do fornecimento de medicamentos à população, existe atendimento, a ampliação do atendimento e do fornecimento de medicamentos à população. Existe atualmente algum planejamento para a implantação de farmácia 24 horas, especialmente no Hospital Municipal, com o objetivo de garantir o acesso imediato a medicamentos para pacientes atendidos durante o período da madrugada? Olha, já vou falar, mas com certeza a secretária de Saúde também que está aqui presente e vai ser indagada também. Eu acho que essa pergunta seria mais destinada à secretária, mas a gestão pública enquanto governo, enquanto também atendimento ao nosso plano de governo, sim, que nós mantenha ou amplie a questão de medicamento. Passamos por alguns momentos, né, que os laboratórios tiveram algumas dificuldades de entrega desses medicamentos e no hospital já é colocado algum medicamento, não é, secretária Elaine? Já é colocado no hospital algum medicamento lá que o paciente que vai à noite, o final de semana, ele possa pegar. Então, não é... Já sai com o medicamento, então, do hospital.
Algum questionamento? Vamos lá, próxima pergunta então. Considerando que a presença de monitores nos ônibus escolares está prevista tanto em lei quanto no edital de licitação de transporte e que esses profissionais foram retirados dos veículos, existe alguma previsão para o retorno dos monitores visando a garantia de segurança e o acompanhamento adequado dos estudantes? Então, sim, a gente sabe a questão do monitor, bastante indagações, da mesma forma que vem para vocês, vereadores, foi para nós no Executivo, é uma questão aí que a gente está ainda avaliando, o mais breve possível a gente tenta estar desenvolvendo ou dando uma satisfação para isso. Realmente teve algumas linhas, não é todas, que não está tendo, né, esse efetivo serviço, mas a gente está em debate, estamos ainda discutindo, de ver se acha alguma alternativa, às vezes alguma linha que possa achar um meio para ajustar ou achar uma alternativa que possa suprir essa necessidade da monitoria. Mas eu não tenho ainda essa data específica, porque depende de mais discussões. Algum questionamento? Adilson? Então, secretário, mas esse estudo de trocar o monitor não poderia ter feito antes de tirar os monitores dos ônibus, visto que hoje estão algumas linhas transitando sem o monitor e os alunos estão tendo dificuldade? Teve uma questão da empresa, né, que essa aí não são servidores efetivos do município, são contratados por uma empresa, então por isso que a gente está com essa dificuldade, mas o mais breve possível a gente estará tentando solucionar. Mais alguém? A próxima pergunta, então. Tendo em vista relatos de desvio de função dentro da secretaria, situação que já é de conhecimento dos gestores, existe alguma previsão ou medida concreta sendo adotada para a regularização desses casos, assegurando o adequado enquadramento funcional dos servidores? Não, desconheço isso, né? Solicito que venha por requerimento mais específico, qual que é a secretaria, qual que é o funcionário que está, para a gente poder formular uma resposta coerente. Ok. Algum questionamento? Na verdade, é de conhecimento, senhor. Já no começo da gestão, nós sentamos, eu, o senhor e o prefeito, e eu indiquei alguns funcionários que estão em desvio de função, e tanto o prefeito quanto o secretário falaram que era para ter paciência, que ia ser relocado para o setor de concurso. E até hoje isso não aconteceu. Já mandei algum requerimento pedindo explicação, e o último requerimento ainda não foi respondido, que eu acredito que faz uns 2 meses mais. Mas eu então indago e confirmo que vamos estar vendo se está lá a resposta para ser dada, que seja agilizado, né, para a gente poder estar encaminhando para o senhor ter o conhecimento. Eu, então, na função de vice-prefeito, chefe de governo, solicito aqui perante todo mundo ao jurídico, então, que nós formalize essa resposta o mais breve possível. Mas o senhor, então, afirma que não tem conhecimento de desvio de função? Não, eu não tenho, agora não lembro quem é que é ou que não é, se foi solucionado ou não, mas que nós estaremos fazendo, né, não vou pedir para dar nomes aqui em público, porque né, até questão constrangedora, mas que eu comprometo a estar respondendo o mais breve possível a sua indagação. Licença. Na verdade, nós temos e vemos pessoas que não é competente nem dirigir um carro, dirigindo um caminhão em trajetos que não tem nenhuma necessidade dessa pessoa estar dirigindo um caminhão sem precisão. A gente sabe e precisa tomar providência que nós sabemos, enxergamos e temos conhecimento. Mais alguém? A última pergunta aqui, então, para nós. Senhor secretário, o senhor também atua como vice-prefeito, na verdade é assim, vice-prefeito, o senhor que também atua como secretário de governo, poderia nos esclarecer quais são as prioridades da atual gestão para o segundo semestre deste ano, especialmente em relação à melhoria da infraestrutura nas comunidades do interior e ao atendimento das demandas apresentadas pelos vereadores nesta casa? Perfeito, eu acredito que já respondi em respostas anteriores, mas é importante nós estar colocando o nosso posicionamento. Prefeito,
né, e quando a gente fala prefeito, é a gestão inteira, ele pediu para que nós agíssemos com prioridade na questão de pavimentação. Existiu essa abertura, então, como se pergunta, né, para a questão da área do interior, existiu essa possibilidade, então, da Secretaria do SEAB está também investindo recursos para asfalto nas áreas rurais. De primeiro era só a CECID, então os asfaltos era só para as áreas urbanas. E eu vi que às vezes algumas pessoas indagam vocês vereadores, mas só pensam na área urbana. Não é que nós só pensávamos na área urbana, é que o recurso vinha para ser investido na área urbana. Agora, né, com a expansão do plano diretor, que houve uma expansão das áreas urbanas, nós temos essas condições que estamos fazendo os projetos, já está em, né, como eu falei, nos credenciamentos, para a gente ir totalizando a área urbana, mas abriu essa brecha que a gente tem recurso para expandir para as áreas rurais. Então, a meta nossa é fazer o maior número de asfaltos e levar para as áreas rurais esses asfaltos. Essa seria a meta, e eu acredito que também já tivemos tratativa com vocês, vereadores, e todos concordaram que isso seria essencial. Isso seria economicamente importante para o município, para as pessoas, né, que a longo prazo, né, teriam uma qualidade de vida melhor, a nossa trafegabilidade seria melhor, o nosso turismo, a nossa economia aumentaria. Então, a prioridade agora é isso. E o atendimento, né, que vocês demandaram, a gente sentou junto desses asfaltos, vocês ajudaram até a discernir algumas regiões, algumas áreas, então está sendo feito com essa priorização. Senhor secretário, vice-prefeito, na rede social teve uma pergunta. O senhor tem o direito de responder ou não, porque seríamos 12 perguntas, foi feitas 12, mas tem essa aqui, é sobre algo, justamente o que o senhor falou, sobre o plano diretor. O senhor quer responder ou deixa não, a pode perguntar, se eu tenho tempo, e se eu não souber, eu me comprometo de buscar a resposta. Não, tempo tem, secretário, pode ficar tranquilo. O novo plano diretor do município demonstrou uma tendência à urbanização das áreas rurais, especialmente das pequenas propriedades, com o objetivo de facilitar o acesso a serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica e água. Nesse contexto, quais incentivos estão previstos para atrair pequenas empresas que desejam se instalar nessas áreas agora urbanizadas? Considerando que as glebas de 20 mil metros quadrados podem ser fracionadas para a aquisição de lotes menores, como de 500 metros quadrados, e que a infraestrutura, água, luz, vias, já se encontra disponível, haverá, por exemplo, algum tipo de anistia fiscal ou isenção temporária de tributos para estimular o empreendedorismo local? Veja só. Uma pergunta muito técnica, com bastante indagações, a pessoa que elaborou tem conhecimento de causa, e algumas questões são técnicas, não é o setor político, eu como político que vou fazer a resposta correta. Então eu vou tentar responder de uma maneira que possa satisfazer a indagação popular, mas talvez necessite de maiores esclarecimentos junto ao corpo técnico da pasta. Mas a pergunta principal, o objetivo, você vai ter algum benefício. Então, a gestão, eu garanto para vocês, a nossa gestão, ela quer o crescimento, ela quer o fortalecimento, a prosperidade da cidade, os avanços, seja na área urbana ou na área rural. Então, se isso tudo que foi explicitado é legal, o nosso desejo, o nosso posicionamento enquanto gestor é pedir para as equipes técnicas que elaborem leis, se não tiver ainda, para que sejam dados os benefícios possíveis, os maiores possíveis, para que nós possamos aumentar a rentabilidade familiar e das famílias. Algum questionamento? Não? O senhor tem um tempo para finalizar, então, secretário. Agradeço, então, aí a participação também popular, as indagações que vocês fizeram, vocês que vieram aqui nos acompanhar, e quero dizer para vocês, esta semana, mas amanhã especificamente, é um dia histórico para a nossa cidade. Eu gostaria de convidar a todos vocês, já receberam o convite, gostaria que vocês dedicassem o dia de vocês, não para nós gestores, para o município de Tijucas do Sul. Você, cidadão, que está nos ouvindo, venha para o centro da cidade de manhã acompanhar nossas 4 inaugurações.
Amanhã começa o rodízio, então, de 4 inaugurações importantes para a nossa cidade. Como eu falei, a gente vai começar pelo Barracão Industrial, que vai estar apto a receber também empreendedores, que vão poder participar no chamamento público e, de repente, ali estar gerando emprego. Nós vamos estar inaugurando o asfalto, o CRAS, que já foi tão sonhado, e o mercado municipal. Nas próximas semanas, já temos, né, as demandas da Secretaria que já me apontaram, outras obras a serem inauguradas. E no final da tarde, nós vamos estar nos reunindo no Potro Chucro para o grande início da nossa festa do agricultor. Todos vocês estão convidados para ir lá. E você, munícipe, então participe, avalie, tenha essa sensibilidade que nós lá na gestão pública, o meu gabinete, sempre vai estar aberto. Qualquer indagação, qualquer conversa que queira ser feita, ou dúvidas, estaremos aptos e abertos para tentar esclarecer o mais breve possível. Quero agradecer imensamente, então, a oportunidade que foi me dada e dizer que Deus abençoe essa semana, que tenhamos uma festa maravilhosa, sem nenhuma briga, sem nenhum problema dessa situação, que tenhamos um momento de unir as famílias, de prestigiar eventos. Quantas oportunidades, às vezes, de conhecer uma banda, um artista famoso aqui no nosso município. Então, é isso que eu peço. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a presença não só do nobre secretário, como os demais que estiveram aqui na casa. A ideia da sabatina é justamente isso, é esclarecer. Aqui não é um tribunal, ninguém veio aqui para julgar ou falar alguma coisa se está certo ou está errado. Aqui a gente está para perguntar e, posteriormente, passar ao público presente. Como hoje foram 5 perguntas da população, mas não é que as outras não foram. As outras foram indagadas sempre por algum vereador. Eles chamaram o vereador, claro que o vereador pegou para si a pergunta. Assim como foi na passada com o Luan, eu e o Célio, nós tínhamos uma pergunta bem parecida, a gente unificou as perguntas para ficar um número legal. Essa é uma dúzia de perguntas, eu acho que é a ideia, por secretário. Então, estava um pessoal, muitos com medo, às vezes, de chegar aqui, mas eu acho que a gente não, em momento algum, a gente quer ferir ou agredir alguém. A ideia aqui, o intuito, é passar informação para a população. Então, todas as indagações que tiverem, manda para a gente. Na próxima semana, na quinta-feira, será o secretário de Meio Ambiente, o Clodo, que vai estar aqui, e possivelmente faremos nas próximas sessões, escalando mais 2 de vocês para estar aqui usando a tribuna. Então, meu muito obrigado, fiquem com Deus, e lembrando que às 18 horas hoje, sessão ordinária. Um grande abraço e até mais.